O tema desta noite é um tema por demais importante, até porque, desde que o mundo é mundo, existe uma força tremenda do bem para nos convidar a crescer, e paralelamente nós produzimos uma força tremenda do não bem, que nos tenta reter, manter ou puxar para a retaguarda da evolução. Será importante refletirmos, ainda que rapidamente, a respeito do porquê se expande essa força do não bem, essa força sombria, que nós vamos chamar hoje de obsessão. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, teve ensejo de dedicar um capítulo inteiro de uma de suas obras, o Livro dos Médiuns, para tratar da questão da obsessão. E quando ele trata da questão da obsessão, há umas coisas curiosas que deveremos tirar para a nossa reflexão. Quando pensamos nas obsessões, existe um pensamento comum de que os espíritos nos atormentam, nos obsediam. É o mesmo pensamento pretérito desde quando a humanidade entendeu que deveria existir, pelejando com o Criador, alguma força maligna, alguma força negativa. Os velhos persas chamaram de Arimane a essa força maligna, que representaria na literatura cristã o demônio, o Satanás, a fina. Deste modo, nós nos entendemos por gente, lutando nessa dicotomia entre o bem e o mal. Esse maniqueísmo de situar a vida nesses dois hemisférios, bem e mal, certamente nasceu dessa luta que nós travamos com um superego, para usarmos o termo freudiano, que nos convida para Eros, para a vida, para cima, para a luz, para o bem, como quisermos. E essa força tanatológica que nos puxa para o não vida, para a sombra, para o mal. Foi Freud que estabeleceu que nós carregamos essa dualidade em balance em nossa intimidade. Eros e Thanatos. Essas duas forças que fazem com que nós nunca estejamos estáveis. Ao mesmo tempo que desejamos fazer uma coisa boa, positiva, há algo dentro de nós que nos diz que aquilo tudo é tolice, que ninguém nos vai agradecer, e que nós temos mais é que pensar em nós, nos nossos, no meu. E aí ficamos na dúvida, mas era tão bom o que eu queria fazer, mas é tão interessante o que me está sendo sugerido, e começamos a nos dar conta dessa briga mental entre o nosso pensamento e um pensamento intruso que começa a se apoderar da nossa estrutura psicológica. Há pessoas que chegam a falar sozinhas, discutindo com essa ideia que lhe surge. Allan Kardec pergunta: como é que eu posso
identificar os meus pensamentos daqueles que me são sugeridos. E em O Livro dos Espíritos, os imortais lhe respondem: costumeiramente, os nossos pensamentos próprios, eles acodem em primeiro lugar. São os primeiros pensamentos que nós temos. E depois começam as brigas mentais, ou as discussões mentais, como se de repente eu já discordasse do meu pensamento, ou eu reforçasse o meu pensamento. É a partir do instante em que nós emitimos nossa onda mental, que produz os pensamentos, é que os outros sabem o que a gente está pensando e começam a debater conosco. Ou para confirmar-nos: que bom que você desejou ajudar, que bom que você vai fazer as pazes, que bom que você resolveu estudar, que bom que você vai tratar da saúde. Ou a outra voz: bobo, vão lhe chamar de bobo, não vai não. Vão dizer que você não se respeita, que você tem sangue de barata. Não pede desculpa não. Nós vivemos o tempo inteiro brigando com essas forças dentro de nós. Todas as pulsões, diria Freud, que nos arremessam para crescer, para sermos melhores, para sermos bons, para estudarmos, para sermos felizes, são forças de Eros, que na mitologia grega era o deus do amor, mas também da vida. Daí a carga erótica, Eros, erotismo, tudo nasceu desse deus grego. E, ao mesmo tempo que nós temos essas pulsões para cima, pró-vida, nós temos as pulsões depressivas. Você não vale nada mesmo. Eu sei que eu não valho nada, ninguém gosta de mim. Se eu morrer, não faço falta. E às vezes nós verbalizamos isto: vocês me atormentam que eu dou um fim nisso, hein? Eu acabo com isso, ameaçando as pessoas que nós nos vamos matar. Sempre que alguém se mata, continuará Freud, é porque em verdade ele queria matar alguém. A falta de oportunidade ou a covardia faz com que ele se mate para culpar alguém. Ou é a sociedade, ou é a mulher, ou é o marido, ou é a família. Alguns deixam escrito por que estão se matando, culpando alguém. E aí a gente fica imaginando como é que viverá a pessoa culpada pela carta. Logo é uma maldade, a última maldade que o sujeito vai fazer. Eu vou me matar, mas eu vou deixar ele infernizado. Thanatos. É essa força tanatológica. Nós conversamos com uma pessoa que usa drogas, é para me vingar da sociedade. Vejamos como existe maldade na nossa ignorância. Eu me judio para perturbar alguém, para que alguém se torne culpado. Então, nós identificamos essa obsessão na palavra de Allan Kardec como sendo uma iniciativa de uma determinada mente, no sentido de dominar outra mente. Todas as vezes que alguém deseja dominar alguém para manipulá-lo, esse fenômeno é um fenômeno obsessivo. Não se trata da obsessão da psicologia formal, a ideia fixa que a pessoa tem, que a psicologia chama de obsessão. É uma obsessão em que alguém deseja perturbar a liberdade de outro alguém. A obsessão psicológica é auto-obsessão, sobre a qual nós vamos falar ainda. Mas essa hetero-obsessão de um indivíduo sobre outro, nós encontramos sob diversas modalidades. A primeira delas é a obsessão, que nós vamos dizer que ela é de encarnado sobre encarnado. Gente viva, supostamente. Sobre gente viva, supostamente. Mas como é que pode? Claro que pode.
Existe uma força tenebrosa entre nós que se chama ciúme. E quando uma pessoa tem ciúme, ela deseja se apoderar da criatura sobre a qual ela dirige o seu ciúme. Nós temos ciúme, os mais comuns, de homem para mulher, de mulher para homem. Marido e mulher, mulher para marido. Mas não são os únicos ciúmes encontrados. Nós temos ciúme de mães com relação aos filhos, de filhos com relação aos pais. Nós temos ciúme de irmão com irmão, nós temos ciúme de amigo com amigo. Quem é meu amigo não pode ser amigo de mais ninguém. Nós temos ciúme das nossas coisas. O meu livro não empresta. Eu compro o outro, mas não empresto o meu. Vejamos que o ciúme, ele vai raiando para a loucura. Primeiro é uma bestialidade, depois ele se torna uma loucura. Por que é uma bestialidade? Porque é um autossuplício. Se nós pararmos para pensar um pouco, ninguém pertence a ninguém. A gente diz minha mulher, meu marido, para não dar corda aos abusados, né? Porque se a gente sair dizendo nossa mulher, nosso marido, vai dar problema. Porque tem muita gente que acredita. Não, ele está socializando a companheira, né? Ela está socializando o marido. Então é necessário que nesse contexto a gente diga minha mulher, meu marido, né? Mas é importante que a gente saiba da fragilidade dessa posse, entre aspas, desse meu. Porque ninguém é de ninguém. O marido está com a mulher enquanto ele quer. Ela também está com ele enquanto ela quer. Logo, a princípio, ninguém é de ninguém. Mas mesmo que nós queiramos sempre estar juntos um com o outro, há uma força que a gente não pode dominar, que se chama morte. E por mais que eu agarre a criatura, quando chega a morte eu tenho que desagarrar. Porque a criatura que eu amo não é o corpo que eu seguro. É o elemento que vive e dá substância ao corpo. É a alma. A criatura que me faz carinho, a criatura que me entende, a criatura que me acalenta, que me diz palavras de ternura, não é o corpo. É o ser espiritual que nele vive, temporariamente. Então, quando morreu minha mulher, não, morreu o corpo dela. A criatura que eu amo continua vibrando nessa outra dimensão. E possivelmente me amando muito mais do que antes, porque agora já não ama o meu corpo, a minha forma física. Ama o ser que eu sou. A emissão que eu lhe faço é que lhe nutre. A partir dessa força do ciúme, que naturalmente não dá para fazer uma análise mais psicológica do ciúme, porque gastaríamos todo o tempo nisso, mas vale a pena lembrar que é uma fragilidade do caráter da criatura que não confia em si. Ela expressa um complexo de inferioridade. Todo ciumento se acha incapaz, impotente. E se o meu ente querido está lidando com outros, o que o outro tem que eu não tenho? O que o outro deve estar dizendo que eu não vou dizer? Há sempre uma insegurança obsessiva, porque chega um ponto em que eu não seguro o meu ciúme. Eu começo a demonstrá-lo com gestos inamistosos, com o meu semblante carregado, com palavras, com gestual, com agressão, com morte. Eu vou sempre piorando a expressão do meu ciúme. Ou morte para o outro, ou morte para mim, ou morte para os dois. Conforme nós lemos nos jornais
e assistimos nas crônicas midiáticas. Logo, o ciúme não pode ser uma coisa boa. Há quem diga assim, não, ciúme é sinal de bem-querer. Nunca. Porque se eu tenho ciúme de minha mulher, eu não confio nela. Se ela tem ciúme do marido, ela não confia nele, então não é bem-querer. O bem-querer, eu vou gostar dele ou dela comigo, ou como dirão os brasileiros, semigo. Quando nós gostamos de alguém, a gente gosta do alguém, esteja ele ao nosso lado fisicamente ou não esteja. Mas é um tipo de sentimento muito avançado para as pessoas banais que a gente faz força para ser. Sempre gostamos de nos nivelar por baixo, porque dizemos assim, todo mundo é assim, mas eu já não podia ser como todo mundo, pelo conhecimento que eu tenho, pela estrutura intelectual que eu desenvolvi, pelo meio em que eu vivo, pelo que eu sei, pelo que eu já li. Por que eu quero me nivelar por baixo? É outra fragilidade. Então nós começamos a observar como é que vamos estruturando a perturbação obsessiva. Começa na gente. Sempre começa na gente. Então, o ciúme é um agente pavoroso, gerador dessa obsessão de encarnado sobre encarnado. Quando nós temos ciúme dos amigos, de repente a gente nota que o fulano sumiu da gente. Não nos telefona, não nos liga, não escreve, não aparece, não fala mais conosco. A princípio a gente imagina algum problema da vida, o trabalho, a escola, uma viagem, mas o tempo vai passando, já não está normal. E quando nós decidimos ligar ou nos encontramos na rua, não, agora você tem outros amigos. Aí a gente se dá conta que era ciúme. Pessoalmente, aqui entre nós, eu nunca dou corda. Eu faço o que eu não entendi. Porque não existe nenhum sentido lógico para que eu, a fim de ser amigo do indivíduo A, eu tenha que ser inimigo do indivíduo B. Essa é uma mentalidade pequena, porque a proposta da vida é ampliar o nosso quadro de amizades e não restringir o nosso quadro de amizade. A proposta de Cristo é fazer amigos e não para que tenhamos um amigo. Então é muito complicado esse nosso ser interior, baldo de luz, carente de maturidade. É essa carência de maturidade, é essa ausência de luz que nos faz pessoas ciumentas. É um sentimento baixo, de baixo nível, de baixa qualidade vibratória. Ondas longas que vibram ao nível baixo. Os nossos sentimentos melhores, eles têm alta frequência. São sentimentos altos. Nos ligam às coisas maiores. Então nós chegamos a Deus que ama igualmente a todos. Nós temos que ir nos aproximando disso. Pouco a pouco, aprendendo a estender nosso leque de amores, que começam nas amizades. A amizade é uma forma de amar. O amor fraternal. O amor de irmãos. É esse que Cristo disse, amai-vos uns aos outros. Ele não disse, amai-vos um ao outro. Aos outros. Daí, nós encontramos outro elemento capaz de interferir nessa obsessão de encarnado sobre encarnado, que se chama ambição. Às vezes, a minha ambição foge da coerência
Porque é válido que eu ambicione uma posição social, que eu ambicione uma formação, que eu ambicione um status social, e eu vou lutar para isso, vou estudar, vou trabalhar, vou fazer os concursos. Mas quando eu ambiciono o que os outros têm, aí complica. E sempre que nós ambicionamos o que o outro tem, eu estou disposto a cometer crimes. Aí é que surge o ladrão. O ladrão se apodera do que o outro tem. Vejamos que a outra fragilidade é aquilo que eu não consegui ter, o que eu não consegui obter, o que eu não pude obter, eu quero tirar do outro que obteve, que conseguiu, que comprou. E porque eu fico com raiva de quem consegue as coisas, eu ainda o agrido. É quando o furto se converte em roubo. Quando nós afligimos a pessoa furtada, esse furto se converte em roubo na legislação. Então nós vemos como esse egoísmo está por baixo do ciúme, está por baixo da ambição desmedida. O egoísmo. Eu querer para mim tudo. Uma coisa é termos aspiração, outra coisa é invejar. Essa ambição sobre as coisas dos outros, ela é filha da inveja. Quando nós aspiramos a alguma coisa, eu vejo o meu vizinho terminar a faculdade, eu digo, eu vou fazer também, que bom que ele conseguiu. Eu estou feliz que ele tenha conseguido e eu me baseio nessa conquista dele para eu também conquistar. Mas eu estou feliz que ele conseguiu. Alguém comprou um carro novo, que bom, que legal, que bonito, eu vou trocar o meu também. Como é que você pagou? Dá para pagar em tantas vezes? Quer dizer, eu estou feliz dele ter obtido, mas eu me dei conta que eu também posso obter. Às vezes nós temos aquela amiga assim, já madurona, que a gente achava que ia ficar para titia, e ela consegue um páreo bom, assim, um americano, e se casa, né? E eu digo assim, tem sempre um par de chinelos velhos para um pé doente. Vejamos, eu estou feliz do outro ter conseguido, e aspiro a conseguir também. Esse é um sentimento maravilhoso, porque o outro serve de incentivo para mim, serve de impulso para mim, de exemplo bom. Eu que já estava desanimado de ir para a escola, de estudar com a minha idade, de enfrentar banco escolar, de repente, a televisão me mostra uma pessoa de 70 anos que se formou, de 60 anos que entrou na faculdade. Eu digo, então eu vou, que coisa boa, que bonito, aquilo me fortalece. Vejamos que é diferente aspirar as coisas que os outros conseguem. Eu aspiro, eu quero fazer igual. São os bons exemplos. Outra coisa é invejar. Todas as vezes que a gente aspira a alguma coisa que alguém conseguiu, a gente gosta do outro ter conseguido e quer conseguir igualmente. Quando nós invejamos, nós ficamos com raiva de quem conseguiu. Aí é que nós encontramos os fenômenos de arranhar o carro do outro na rua, assim. Já que eu não tenho, infeliz, você também não vai ter. A inveja. Então, não misturarmos. Porque muitas vezes nós temos aquele sentimento de querer fazer igual. Eu quero também fazer isso. Eu quero também. Eu vou também. Eu quero fazer essa viagem, que eu gostei de você ter ido. Que bom você me contou. Quer dizer, eu estou feliz com o outro, mas eu quero também ser feliz eu. A inveja não. Se alguém disser assim, troquei de apartamento, só Deus sabe como. Os trambiques que deve ter dado. Nós sempre mal damos. Vejamos que são forças danosas, fruto do nosso egoísmo. Quando eu consigo as coisas, não, trabalhei muito. Quando os outros conseguem, tem mutreta, tem alguma coisa aí por trás. Vejamos que é uma força maligna que faz com que eu pense sempre mal das pessoas. Eu estou sempre maravilhoso. Eu estou acima do bem e do mal. Os outros sempre sob meu olhar de condenação. Então nós vamos examinando
se dentro de cada um de nós existem essas forças tenebrosas, essas forças tanatológicas, essas forças do mal, se quisermos dizer assim. Porque são essas forças que promovem a obsessão de encarnados sobre encarnados. Uma mãe possessiva, ela perturba a vida dos filhos. Primeiro porque ela não os deixa evoluir. Ela é que sabe do que eles gostam. Eles não têm direito de gostar, seu próprio gosto. Mamãe, eu não quero ovo mole. Mas você tem que comer, é bom para a saúde. Mãe, vai me dar náusea, eu não aguento. Deixa de frescura. Você vai comer. Aí a criatura come enquanto está no império da mãe e depois não pode ver ovo mais na vida. Vai dar trabalho ao psicólogo para poder matar essa mãe possessiva. Matar no sentido psicológico do termo. Alijar esse poder que comprime a criatura psicologicamente. Quantas são as mães que não permitem que seus dão nada em casa? Tem muita mulher nessa casa, sai daqui! E aí, hoje tem muita mulher nessa casa, e o futuro? Então nós encontramos homens que são capazes de não saber ferver água. Há outros que não sabem estrelar um ovo. Eles devem pôr a casca na frigideira e jogar a gema fora, eles não sabem. A mãe nunca deixou. Há mães muito possuidoras. Porque as mães não são senão os seres espirituais em evolução. Por isso que há mães atrapalhadas, há mães egoístas, há mães ciumentas, há mães... Porque a mãe não é diferente das outras pessoas. Circunstancialmente ela é mãe. Mas quem é ciumento como mãe, é ciumento como irmã, é ciumento como esposa, é ciumento como o que for. É ciumento. O ciúme é uma força que atormenta a criatura como um todo. E a mãe possuidora, ela é uma obsessora dos filhos. De modo que ela acha que vai viver a vida. Quem olha de fora, não, ela ama muito os filhos. Impossível. Quem ama deseja libertar e não escravizar. Meu filho, eu posso fazer para você, mas você tem que aprender, porque o dia que eu não estiver, aí sim. Hoje mamãe faz, mas você tem que aprender. Veja que é outra relação. Hoje nós podemos pagar a empregada, mas amanhã eu não sei se você vai poder. Então você tem que aprender, mesmo para orientar a empregada, você tem que saber fazer, senão você não consegue orientar. É outra maturidade maternal. Então, durante a semana, a família tem quem faça, mas no fim de semana reúne os filhos na cozinha, com a mãe, com o pai, todo mundo sabe fazer. Veja que eu sou livre, a hora que eu não tiver possibilidade de pagar alguém, eu sei fazer, ele ensinou. Então, nós encontramos uma mãe obsessiva. Eu é que sei do que meu filho gosta. Às vezes eu vejo naquele calor do Rio de Janeiro, os meninos de casaco de lã, porque a mãe não vai pegar um golpe de ar, como no Rio nem ar tem. O ar é quente. Quando bate uma lufada de ar, é quente aqui. 40 graus, a sombra a gente escuta no telejornal. Como é que vai pegar golpe de ar? Se pegar golpe de ar, transpira mais ainda. E vão as crianças de casaco de lã, porque a mãe quer. Você vai ficar doente. Vai ficar se não tirar, minha senhora. Em nossa casa espírita chegou um jovem, adolescente, a época devia ter seus 16 anos, de casaco, num verão de janeiro, e guarda-chuva. Eu digo, ai meu Deus. Quando eu olhei aquele moço, ele pingava a suor, eu falei, tira o casaco. Não, agora eu estou molhado, não posso tirar.
Digo, tira que seca, meu filho. Você não vai se resfriar. Eu tenho asma, eu sei o que é isso. Pode tirar tranquilo. E porque eu insisti, obsidiei ele, aí ele tirou. Eu falei, dobra a manguinha. Aí ele dobrou. Eu falei, deixa eu contrapor uma obsessão boa, né? Porque esse menino vai adoecer. E ele andava sempre com guarda-chuva. Eu falei, por que esse guarda-chuva? Ah, porque meu pai disse que vai chover, quando aquela nuvem forma. Meu filho, aqui não chove assim. Bota esse guarda-chuva, guarda esse guarda-chuva. E fui fazendo uma contra-ação com ele. Cada vez que ele chegava de pendurado no guarda-chuva com aquele casaco, eu já deixava o pessoal preparado. Manda ele tirar. Para ele se sentir bem. Ele vai se sentir bem. Hoje é um magistrado, uma pessoa de alto nível, sem aquela paranoia trazida de casa. Então vejamos o que uma cabeça atrapalhada vai impondo às outras dependentes. Daí começamos a ver a obsessão de um encarnado sobre o outro encarnado. A ambição, a inveja, o ciúme, todas essas forças derivadas do egoísmo, que é a matriz de todos os nossos vícios. Nós sabemos que uma pessoa é capaz de chegar a tal ponto, a tal paroxismo dessas energias envenenadas, que poderá atentar contra a vida do outro, ou contra a sua própria. Quando não consegue realizar as coisas que quer, ou porque realizou as coisas que quis. Mas nós temos um outro nível de obsessões, que é a obsessão de encarnado sobre desencarnado, de vivo sobre os mortos. Ah, como é que pode? Pode, muitas vezes acontece. Porque às vezes a nossa má formação religiosa, ou a desinformação religiosa, nos põe na cabeça a ideia de que nós somos donos dos nossos entes queridos. Quando algum dos nossos entes queridos faz a passagem, ouvimos muita gente dizer, por que é que Deus fez isso comigo? Ué, mas desde que o mundo é mundo, ele mata os filhos, por que não podia levar o nosso parente? A gente estava de bem com Deus enquanto ele matava os outros. Aí quando ele olhou para a nossa casa, eu já fico aborrecido com ele. E isso é uma imaturidade emocional. Porque tudo que nasce no mundo material, morre no mundo material. Do mineral ao ser humano. A montanha de barro vermelho era uma rocha de ferro um dia, que morreu, virou barro. As areias que nós achamos nas praias maravilhosas, finas, grossas, eram montanhas de minério, de silício. E agora nós temos o silicato ali. Tudo morre quando esgota o ciclo da sua atuação vital. Os vegetais, por mais que dure a sequoia, chega o dia que ela morre. Começa a se desvitalizar, não absorve mais do solo, a coifa, a raiz principal, se degenera e ela morre. Os animais, por mais que dure a tartaruga 500 anos, mas ela morre. E nós, humanos, pela complexidade do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa estrutura mental, bombardeando com o nosso pensamento o próprio organismo, ele até que dura muito.
Cada crise de raiva que a gente tem é como se caísse um raio nas nossas células. Cada crise depressiva que a gente tem é como se tivesse havido uma enchente em nossas células. A cada momento que nós temos sentimentos autodestrutivos, é o corpo que paga. Depois de uma briga, de uma discussão, de uma raiva, aí nós temos enxaqueca, problema de coluna, né? Reumatismo, dói os... não consegui levantar, mano. Vai ver o que fez ontem. Que enxaqueca, vai ver o que pensou, o que fez, o que brigou. Porque o nosso psiquismo bombardeia os nossos governados, as nossas governadas, essas quase 100 trilhões de células do nosso corpo. Então, pelo tipo de violência que nós exercemos sobre o próprio corpo, ele até que dura muito. O que nós comemos e que o estômago tem que digerir e que o fígado tem que selecionar, meu Deus, a gente já morreu 3 vezes já. E a gente só fica com úlcera, com dispepsia. Vejamos como é importante o nosso corpo. Ele resiste. Então, às vezes, nós imaginamos que os nossos entes queridos, eles são nossos pertences. Quando eles se vão, nós resolvemos evocá-los. Minha mãe, vem me ajudar, minha mãe. Mas a pobrezinha já me ajudou a vida inteira. Deixa a velha descansar um pouco. Dá folga de nós a ela. Mas quantos filhos ficam atormentando as mães desencarnadas por um longo tempo? E aquele espírito não consegue seguir seu caminho, seguir adiante, avançar, porque o nosso psiquismo os atrai. E toda mãe se sente responsável por seus filhos, mesmo depois da morte. Quantos esposos se agarram no parceiro que se foi? Como é que você me deixou, fulano? Parece que ele morreu porque quis, né? Por que você me deixou? O que vai ser de mim? O outro que morreu, eu estou perguntando por mim. Olha o egoísmo. A gente nunca pergunta, o que vai ser de você sem mim? A gente não pergunta porque ele acaba nos levando. Como eu quero trazê-lo, eu pergunto, o que vai ser de mim sem você? Há muitos anos eu estive em Belo Horizonte, em casa de uma família amiga. E minha anfitriã me disse assim: Raul, eu vou ter que ir ao velório do marido de uma aluna. Você podia ir comigo, que de lá nós já vamos resolver nossa vida. Eu digo, vamos. Eu só vou lá saudar, cumprimentar, dar minha solidariedade. E fui com ela. Quando nos aproximamos do cemitério, com a capela lá dentro, eu já fui ouvindo a gritaria da viúva. Mas uma gritaria que fazia mal. E na medida que eu fui me aproximando, eu dizia para minha amiga assim: isso não pode ser verdade. Tem falsidade aí. E ela, Raul, é minha aluna. Eu digo, mas ela é falsa. Pode ser aluna, mas é falsa. Aí quando eu cheguei, eu vi o corpo lá no ataúde e uma senhora de meias de senhora, né? E descalça, tinha tirado o sapato e ela pulava, se desgrenhava. Eu digo, não é isso verdade. Porque ninguém que sofre faz isto. O sofrimento nos abate. A gente vê a viúva sentadinha lá, recebendo os cumprimentos. Ela não tem força para falar. E aquela fazia um carnaval, e a blusa abria, e o povo agarrava. Eu digo, carência afetiva, ela está precisando de alguém que segure ela. Basta que a gente leia um livro de psicologia, que a gente já lê a criatura. E aí, eu entrei, minha amiga foi lá saudá-la, e eu não tive coragem. Porque na minha mente eu a estava julgando. Eu digo, não vou lá.
porque eu não estou me solidarizando com essa loucura dela. Eu vi que ali havia muito teatro. Pois bem, a minha amiga me disse assim: Raul, vamos ficar mais um pouquinho, porque eles já vão levar o corpo para ir no mar. E quando eu cheguei à porta da capela, eu vi que tinha um monte de barro, a sepultura já era logo pertinho. Tá bom. E dali a pouco fecharam, ela fez aquele escarcéu: me leva com você, fulano, me leva. Eu digo: meu Deus, aquilo estava me causando muito mal-estar, honestamente. E as pessoas se sensibilizavam mais com aquela gritaria dela, choravam muito, estava um desespero o velório. Eu fiquei com pena do falecido. E aí os coveiros foram descendo o corpo, o ataúde, até ela. E antes de jogar a terra, o pessoal joga flor, joga cal. E ela subiu no murundum de barro: me leva, fulano, me leva. E naquele movimento ela escorregou. E ela caiu de pé em cima do caixão, fez aquele barulho surdo, ela batendo no caixão. E todo mundo parou. E ela parou, olhou para cima: me tira daqui! Me tira daqui! Eu digo: veja como era a falsidade. Me leva com você, fulano. Porque ela sabia que ele não ia levar. Bastou que ela caísse em cima do caixão e não dentro, que ela já gritou: me tire daqui. Aí tiraram. Eu comecei a rir. Eu disse para minha amiga: eu não falei para você que era teatro. Porque a gente está acostumado a lidar com sofrimentos e com sofredores. Eu lido com sofrimentos e com sofredores desde a minha infância. Porque minha mãe recebia em nossa casa os sofredores para aconselhar, para atender com a mediunidade. Eu, desde criança, via minha mãe chorar com as pessoas quando ela não podia ajudar mais. Então, temos uma certa experiência no campo do sofrimento. Porque tivemos sofrimentos em família e sofrimentos em torno de nós. Mas quando eu olhei aquela criatura, eu disse: não é possível. Eu vejo muitos filhos agarrados aos caixões dos corpos dos seus pais, gritam, digo: é complexo de culpa. Para botar para fora esse turbilhão é complexo de culpa. Quem está sofrendo está chorando silenciosamente. A dor é uma clava que vai penetrando-nos a alma e tira-nos as forças. Quando o sujeito grita muito, está com força demais, está sofrendo por dentro. Então é complexo de culpa, a gente grita. A criatura que sofre, quando acaba aquele momento, ela fica mais abatida. A saudade, a presença constante da ausência, a ausência permanente da presença. A gente acorda de manhã e não vê, se anoitece, não vê. O sofrimento nos prende, a gente perde a vontade de comer. Primeira coisa que bloqueia. Mas quando a gente encontrar alguém fazendo aquele auê, aquele carnaval, existirão outros elementos envolvidos, que não é a dor. Então, há muita gente atormentando seus mortos. Há alguns anos eu me encontrava na Mansão do Caminho, visitando o Divaldo Franco. E depois da minha palestra, naquela noite de sábado, ele se postou à mesa para atender as pessoas. E porque eu tinha feito a palestra, ele me disse: fica aqui por aqui. E eu fiquei por ali, atendendo um amigo que chegava, outro, e acompanhando o trabalho dele junto aos sofredores. Até que chegou um casal de senhores. E a mulher chorava muito a morte do seu filho adolescente. Pela forma como ela chorava, eu supus que o filho tivesse morrido há uma semana, há um mês. E aí parei de falar com quem eu estava falando, fiquei quieto, para não atrapalhar o Divaldo. E ela disse que o filho tinha desencarnado havia 10 anos, num acidente de moto,
no ano em que iria prestar vestibular em Salvador. E que ela nunca se desfizera do quarto do menino. Do jeito que o menino deixou, a gente imagina adolescente, o quarto como é que estava. Do jeito que ele deixou, ficou. E conversa vai, conversa vem, o marido e ela, e o Divaldo foi ficando pálido. Nós que temos essa convivência com a mediunidade, com os médiums, todas as vezes que o médium vai caindo num transe, um médium com as possibilidades do Divaldo, vai ficando pálido. Vai havendo uma fuga do sangue da periferia, né, para poder atender o batimento cardíaco. Há uma queda de adrenalina no sangue. E o batimento aumenta, então o sangue sai da periferia para atender aos órgãos vitais. Divaldo ficou pálido. Segurou no antebraço da senhora e disse assim: aqui está um rapaz que disse ser seu filho. Ele é assim, assim, assim. Foi descrevendo o que a mulher não tinha dito, como é que era o filho dela. Divaldo foi descrevendo: você é meu filho. Mas ele está muito triste, minha senhora, relatou Divaldo Franco. Ele está muito sofrido. Ele diz que há 10 anos não tem paz, porque a senhora não deixa que ele tenha paz. Ele está lhe pedindo para que a senhora não faça mais o que vem fazendo há 10 anos. Aí o marido olhou para a mulher, porque ele não devia saber o que ela fazia. Ele saía para trabalhar e ela se trancava no quarto do filho, abria o guarda-roupa, mantido como estava, e alisava as roupas do filho. E o rapaz dizia em espírito: cada vez que ela passa a mão nas mangas de minhas roupas, me queima os braços. E eu não tenho sossego. Ela passa a mão no corpo das roupas, me queima o corpo inteiro. O fluido dela de desespero, atuando sobre o desencarnado, que ficava em desespero. Que amor é esse? Que não dá sossego, que não liberta. Uma obsessão de encarnado sobre desencarnado. Aí então o marido ficou sabendo pela informação do morto, através de Divaldo. Porque ela não contava para o marido que passava horas e horas trancado no quarto do menino, chorando a morte dele e alisando as roupas das quais ela não se desfizera. Então ela não podia duvidar da mediunidade. Naquele momento em que estava sendo relatado uma coisa que só ela sabia. Ela que se trancava no quarto. Ficava sozinha o dia inteiro em casa e tirava umas boas horas do dia para chorar a morte do filho. Havia 10. Daí, é muito importante que nós aprendamos a sofrer sem fazer sofrer os outros. Quando Jesus disse que no mundo só tereis aflições, ele não diz tereis aflições e afligireis os outros. A gente tem aflição. Cada um tem a sua. Mas não temos o direito de provocar aflições nos outros. Porque aí ficamos responsáveis por essa aflição causada aos outros. Nós vamos percebendo onde é que nasce esse sentimento, é do egoísmo. Quem é meu, supostamente, não pode morrer. Eu me encontrava em Nova York, faz alguns anos, proferindo uma palestra num dos grupos. O tema que eles me pediram foi a existência de Deus e a influência da ideia de Deus na sociedade. Eu acabei de falar, aquela hora e pouco, e foi aberto um espaço lá para os companheiros perguntarem sobre o tema. Era esse o programa. E as pessoas foram perguntando sobre a ideia de Deus, eu referi-me a Leon Denis, aos estudos sobre Deus que eu conhecia à época. E lá pelas tantas, um senhor que aparentava ter seus 40 e poucos anos, levantou a mão, disse: eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu disse: por favor, esteja à vontade. Então ele ficou de pé e me disse assim: nada do que o senhor falou, eu acredito.
Como eu sou professor não se surpreende com essas coisas, porque a aluna é danada fazer isso. E aí eu olhei para ele e disse, mas o senhor tem todo o direito. Aliás, eu nem falei para o senhor acreditar, eu expus um tema, que não é para ser acreditado, é para ser pensado. Mas eu gostaria de saber qual é o seu motivo para não crer em nada disso que eu falei. Porque eu tenho consciência de que eu falei muitas coisas importantes. Eu não posso acreditar em Deus, professor, porque eu estou aqui há 3 anos tomando conta de minha filha, que morreu. A filha bela que eu tinha, 2 anos de idade. Como é que Deus fez isto com minha filha? Eu não posso acreditar num Deus que faz isto com minha filha. E falou, e falou, e falou. Eu vi que ele estava atormentado pela dor não entendida. Fiquei com pena dele. E deixei ele falar. Ele desabafou. E o que é que o senhor me diz? Ele não tinha que perguntar. Eu digo, eu acho, com a devida licença, que o senhor é um grande egoísta. E ele me olhou assustado. O senhor é muito egoísta. Porque o senhor deve ter cerca de 40 anos. Ele disse, 42. Eu digo, então, há 42 anos, o senhor já deve ter visto morrer uma infinidade de crianças e filhos de outros pais. E o senhor continuava acreditando em Deus até hoje. Há 3 anos foi a vez da sua filha. E por causa disso o senhor desacredita em Deus. Ele tinha me falado que a esposa tinha voltado para Juiz de Fora, para o Brasil, não sei de quê, e ele ficou lá tomando conta da filha. Eu disse, primeiro que o senhor não está tomando conta de filha nenhuma. A sua filha deve estar com a mãe no Brasil, porque ela não vai ficar em Nova York curtindo o seu mau humor. O que o senhor está cuidando no cemitério é dos despojos de sua filha. Como alguém que joga uma roupa velha na lixeira e vai todo dia lá olhar a lixeira. Porque o dono da roupa não está ali. A sua filha deve estar acompanhando a mãe equilibrada em Juiz de Fora. Se o senhor quiser amar sua filha, o senhor tinha que estar ao lado de sua esposa. E o senhor já mostra que é um homem egoísta, porque largou sua esposa lá e está aqui dando trabalho aos outros e se atormentando. E expliquei para ele o que era a morte. Quando é que uma criança desencarna? Qual a razão que leva uma criança a desencarnar tão cedo? Os casos de suicídio, de homicídios, que nos trazem ao corpo para quitar aquele que eu tirei dos outros. Expliquei. E ele se assentou e ficou quieto. A reunião chegou ao final, as pessoas se despediram de mim, foram indo, e alguns confrades do centro foram ficando para um cafezinho, aquele lanche final, e ele ficou. Eu vi que ele me rodeava, até o momento que se aproximou de mim, e me perguntou assim, eu posso lhe abraçar? Digo, à vontade, hoje é de graça. Eu digo sempre isso aos amigos, então incluí no rol dos meus amigos. E ele disse, eu queria lhe agradecer, porque eu precisava ouvir o que o senhor me disse. Nunca ninguém me havia dito isso. Eu, de fato, sou muito egoísta. A minha esposa me liga toda semana, mais de uma vez, pedindo para eu voltar, porque ela está sozinha. Ela é médica lá e precisa de um apoio, e eu estou aqui. Garanto ao Senhor que nesta semana vou providenciar para voltar. Eu vou encontrar o senhor no Brasil, se Deus quiser. E meses depois o encontrei numa conferência que fui fazer em Juiz de Fora. Com a esposa, me apresentou. 1 ano depois dessa apresentação, a esposa, me escreve dizendo que estava grávida. E o Espírito Camilo me diz, a filha reencarnando. Porque ela queimou o débito do suicídio antigo. Está de volta para os braços dos pais. Se ele estivesse em Nova York, nem voltar a pobrezinha a poder. Quantas vezes nós fugimos do socorro de Deus? E podemos, na condição de encarnados, atormentar os desencarnados.
Quando nós estivermos saudosos, sofridos com a desencarnação de um ente querido, a gente ora por eles, mas deseja sempre que eles sejam felizes, onde estiverem, sob o amor de Deus, como nós estamos sob o amor de Deus. Ao longo da jornada como espírito imortal, o ser humano vivencia uma tensão constante entre as forças do bem e do mal, que se manifestam no íntimo da própria consciência, como bem destacou Raul Teixeira, nesta palestra. Essa polaridade interna reflete a dinâmica viva da psique em amadurecimento, onde impulsos primitivos coexistem com aspirações superiores. O espírito encarnado, herdeiro de experiências milenares, carrega conteúdos inconscientes, desejos não elaborados, traumas não redimidos, tendências ainda por sublimar, que afloram como conflitos interiores, exigindo constante vigilância emocional. Criado simples e ignorante, traz em si todas as potências latentes para o bem, que devem ser desenvolvidas no campo da experiência. O mal, por sua vez, se traduz como a expressão da ignorância, da imaturidade moral e do ego ainda prisioneiro do orgulho e do egoísmo. Essa realidade interna lança luz sobre o fenômeno da obsessão, muitas vezes compreendido apenas como influência dos espíritos desencarnados sobre os encarnados. No entanto, a obsessão pode ter sua origem no próprio encarnado, revelando-se como fruto das forças sombrias de sua psique em grau patológico como o ciúme, a inveja, a ambição, o egoísmo e o desejo de posse. Essas expressões da alma em desequilíbrio manifestam-se frequentemente na tentativa de submeter o outro à própria vontade, criando dinâmicas tóxicas de dominação, especialmente nos ambientes familiares. O lar, espaço de reencontros reparadores e compromissos espirituais, torna-se campo sensível a essas manifestações, acolhendo vínculos adoecidos que imprimem à convivência uma ambiência vibratoriamente densa e perturbada. É fundamental entender que todos nós temos um campo eletromagnético que nos rodeia, moldado pela integração da mente, das emoções e das energias que irradiamos. Emitimos e também captamos vibrações, participando de um fluxo contínuo de trocas energéticas. As vibrações emitidas, quando sustentadas por pensamentos e emoções negativas, repercutem diretamente na psicosfera do lar, dificultando o diálogo, a empatia e o reajuste entre os seus membros. Nesses lares desarmonizados, entidades espirituais afinadas com os mesmos padrões mentais se aproximam, instalando-se e agravando os conflitos já existentes, numa cadeia de influência viciosa obsessiva. No entanto, a obsessão também pode se estabelecer no sentido inverso, quando o encarnado, enredado em sentimentos de posse, revolta ou apego, exerce influência deletéria sobre um espírito desencarnado. André Luiz, ao analisar os mecanismos da influência espiritual, advertiu em seus livros sobre o poder da vontade humana, especialmente quando desequilibrada. Nesse caso, o encarnado, preso ao sofrimento ou ao desejo de reter o ente querido, projeta vibrações densas que constrangem o desencarnado, impedindo-lhe a adaptação à nova realidade espiritual. A mente humana, quando fixada em estados de dor e desespero, estabelece laços psíquicos de aprisionamento que mantêm o espírito ligado à ambiência terrena. A doutrina espírita esclarece a natureza do pensamento como força criadora, revelando que o encarnado possui responsabilidade ativa na formação dos quadros obsessivos. A revolta prolongada, o apego possessivo ou a culpa se tornam instrumentos inconscientes de dominação, comprometendo o equilíbrio dos envolvidos. A libertação desses vínculos exige o despertar da consciência, a compreensão da realidade espiritual e a renúncia ao desejo de controlar os desígnios divinos. A prece sincera, os pensamentos elevados e o cultivo do desprendimento são caminhos que restauram a harmonia e favorecem a elevação de ambos rumo à paz. O Espiritismo propõe, como tarefa primordial, a reforma íntima, convidando o ser humano à reconciliação com sua sombra, convertendo dor em sabedoria e imperfeição em virtude. Cada existência carnal é uma oportunidade de autoconhecimento e de reparação, em que os desafios do mundo exterior refletem os movimentos profundos da alma em processo de purificação e integração. A luta entre o bem e o mal se dá na profundidade da consciência,
onde o ego é ressignificado e o amor se revela como expressão da lei divina. A evolução é a superação progressiva de si mesmo, não pela negação do passado, mas pela sua transfiguração consciente. Nesse percurso, a dor adquire função terapêutica, o evangelho se converte em roteiro seguro, e o esforço cotidiano pela melhoria íntima torna-se semente de libertação. O mal não será vencido pela oposição direta, mas pela força serena e transformadora do bem cultivado em silêncio, na humildade dos gestos e na persistência do amor lúcido, aquele que liberta, acolhe e respeita. Pois toda conquista verdadeira nasce, antes de tudo, no coração.